aí, meu povo, eu tava aqui dançando, animadíssima, porque hoje nós vamos ver um conteúdo top. Aí eu já fico animada, vocês sabem como eu sou, né? Já me animo, já danço, já fico animada aqui, porque hoje a gente vai falar sobre ostomias. Ostomia é um tema assim, ó, muito importante. Prof, todo o tema você diz que é importante. Gente, mas ostomia é algo que muita gente nem sabe o que é. Talvez aí alguns de vocês também nem saibam do que se trata. Por isso que a gente vai precisar discutir esse tema, a gente vai precisar ver o tema assim, ó, bem esmiuçadinho. Porque só ouvir falar, né? Só, fulano acha que é isso. Não adianta, tá? Vocês vão trabalhar com vidas, vocês vão ser profissionais, vocês vão estar lá atuando diretamente no cuidado do paciente. Então a gente tem que saber se um paciente meu tiver com ostomia, com a traqueostomia, com a jejunostomia, nomes aí que talvez vocês já tenham ouvido falar, vocês têm que saber o que fazer nessas situações, tá? E é por isso que eu convido vocês hoje para vem, pega teu material, seu livro de noções de enfermagem, vai lá, abre no capítulo 7 que a gente vai começar mais um conteúdo, tá? Vou diminuir aqui a bolinha, certo? Para que eu fique aqui, né? Desse ladinho aqui com vocês, certo? Pra gente continuar, que vocês me vejam, claro, mas também que vocês vejam o conteúdo, que é uma das coisas mais importantes que a gente quer aqui, né? Então, gente, vamos lá. Hoje, como eu falei, nós vamos trabalhar o capítulo de ostomias, tá bom? É a partir do capítulo 7, a página é 41. Sempre eu gosto de falar pra vocês, mas repito. É muito importante que vocês usem o material, meu povo. Não tem desculpa não, tá? Tem que usar o material, porque o material é o que vai dar um embasamento para vocês. E é a partir deles que nós montamos todo esse conteúdo, nós trazemos para vocês aqui na sequenciazinha que ele está apresentado, certo? Então vai lá, pega teu material, pega caderno, pega lápis, tudo que você quiser para anotar, para tirar dúvida, tá? Vamos embora. Opa! Vou vir para cá, para baixo. Gente, quando a gente fala de ostomia, né? Não poderia faltar essa pergunta norteadora, porque eu quero que vocês me digam. Muitas vezes vocês têm dúvidas, nunca ouviram falar na palavra, mas quando a gente fala ostomia, o que é que vocês entendem? Né? Talvez você não entenda nada, talvez você não tenha escutado ainda falar nessa palavra, né? Seja algo muito novo para você. Mas, gente, quando a gente trabalha em ostomia, né? O nome ostomia, ele vem lá derivado do grego, certo? De origem grega. E aí é a junção de duas palavras, né? Do estoma, que aí vai dar a ideia de ostomia. Então, ela vem dessa palavra estoma, da origem grega, né? E aí significa o que o estoma? Significa boca. Então, de acordo com essas duas palavras, estoma de origem grega e boca da nossa origem, né, do latim da nossa fala, se originou a palavra ostomia. E o que seria uma ostomia? Quando a gente trabalha com a definição do que é ostomia, a ostomia nada mais é do que uma abertura cirúrgica, certo? Uma comunicação que vai haver entre o seu corpo, então de alguma parte interna do seu corpo, tá? Com o meio exterior. Prof, tá muito confuso isso. Meu corpo vai abrir? Como assim? Gente, mas é isso mesmo que vai acontecer, certo? A gente vai ver que algumas partes do corpo, elas podem sofrer uma incisão cirúrgica para que aconteça uma abertura e que haja comunicação agora entre o interior do corpo e o meio externo. Então, nós vamos ver que algumas ostomias vão ajudar o paciente a respirar, outras vão ajudar o paciente a eliminar fezes, outras vão ajudar o paciente a se alimentar, certo? Mas para isso, antes de a gente ver uma por uma, a gente vai ter que entender quais são as classificações, as indicações de ostomia, o porquê que se faz uma ostomia, tá? Então, vamos embora. Gente, aqui na parte de indicações, né, eu queria que vocês entendessem o que aqui, certo? Eu queria que vocês entendessem que as ostomias, elas têm indicações, tá? Elas têm aí manejos diferentes de acordo com o que você quer. Então, a gente vai ver hoje no nosso conteúdo a traqueostomia, né? Nós vamos ver a ileostomia, jejunostomia, vamos ver também a gastrostomia e
a colostomia, certo? Cada uma tem uma indicação diferente, né? Tem duas aí que é para alimentação, tem outra que é para o paciente ajudar o paciente a respirar melhor e tem outra que é para eliminação de fezes, de resíduos. Então, as indicações, elas vão variar de acordo com a finalidade do que você quer, certo? Então, se o paciente está com dificuldade de respirar, está entubado, alguma situação desse tipo, ele vai se submeter a uma ostomia naquela região, certo? Da traqueia, que é para ajudar ele a respirar. Se o paciente está lá com alguma obstrução intestinal, algo que impeça ele de eliminar as fezes, os resíduos, ele vai fazer uma colostomia para ajudar ele a defecar, certo? Se o paciente está com dificuldade de alimentação, já está se alimentando por sonda, mesmo assim a sonda não está sendo bem implementada, não está dando muito certo, aí ele vai fazer uma gastrostomia ou uma jejunostomia para ajudar na alimentação, certo? Então, as indicações vão depender da finalidade que você quer. E aí, elas podem ser feitas por quê? Em situações onde eu tenho o quê? Por exemplo, traumas, né? Então, algum acidente, algo que danificou lá parte do corpo do indivíduo, então ele precisou ser entubado, vamos pensar em um acidente automobilístico, ou agora nessa situação né, da pandemia, uma paciente que evoluiu com angústia respiratória, precisou ser entubada, e aí ela vai se beneficiar da traqueostomia, por exemplo, para ajudar ela a respirar melhor, né? Algumas malformações congênitas, gente. Então, o paciente nasce lá com algum tumor, com alguma coisa na região da língua, na região da traqueia, que impede ele de respirar bem, ou que impede ele de engolir, de deglutir, de fazer uma alimentação. Então, nesses casos, se não houver correção cirúrgica, pode ser indicada sim uma ostomia para ajudar ele a se alimentar, para ajudar ele a respirar, por exemplo, em situações de câncer, né? Então, vamos pensar aí no câncer de laringe. Vocês já devem conhecer aí alguém que tem lá a incisãozinha, né? A ostomia, mas que não tá entubado, que não tá nada, anda por aí e, inclusive, emite sons por essa região, né? Então, é uma situação de câncer de laringe em que o paciente perde lá parte dessa região da traqueia, na verdade, perde o local onde a laringe ela está implantada, né? A laringe ela vai ser retirada e com isso o paciente vai precisar viver o resto da vida com aquela incisão porque parte da região onde o ar passava foi retirada, não existe mais, né? Outra situação de câncer, câncer lá de colo retal, no reto, né? No colo do paciente, lá na fase terminal do intestino, ele não vai conseguir defecar, tá o tumor lá impedindo. Então ele vai precisar fazer outra ostomia, não mais aqui, porque não tem nada a ver, né? Vai fazer lá, por exemplo, na saída da região das fezes, lá no colo retal, desviando aquela saída para, em vez de sair do reto, no reto não vai poder, porque tem lá alguma coisa, um tumor, um câncer, para agora sair em outra região, que geralmente a gente faz a incisão para sair, né, para as fezes saírem lá do lado esquerdo do abdômen do paciente, na porção inferior. Nós vamos ver, tá bom? Desvio fecal, que foi o que eu acabei de falar, e algumas situações de obstrução, tá? Então, essas são as classificações, indicações. Vocês vão ver no material de vocês que tá divididinho, eu quero que vocês leiam, que vocês entendam o que está lá. E se tiver dúvida, vocês sabem que eu estou lá no plantão de dúvidas, né? Sempre lá no horário da turma de vocês, sempre online pra gente tirar dúvida, tá? Então agora a gente vai ver uma por uma. Antes de a gente ver uma por uma, eu queria dizer para vocês que às vezes é uma decisão muito difícil fazer uma ostomia, né? Por quê? Porque eu vou causar um trauma, né? Uma cirurgia em que eu vou fazer uma incisão cirúrgica, o paciente vai se submeter, né, a um centro cirúrgico, muitas vezes pode ter complicação, mas na maioria das vezes as complicações elas são mínimas, certo? Mas mesmo assim vai ser uma incisão, vai ser algo mais agressivo, né? Então é sempre uma decisão que tem que partir não apenas da equipe médica, né? Da equipe que está cuidando desse paciente, mas também da família do paciente e do próprio paciente, se ele puder opinar, certo? Então ele precisa também ter voz nessa situação de decisão, se vai fazer ou não fazer, né? Mas claro que a indicação, quem diz, olha, realmente vai precisar, é a equipe, né? A equipe que está cuidando do paciente, aí o médico, o enfermeiro, quem estiver à frente.
E o cuidador, ele pode auxiliar também, né? Se eu percebo que o meu paciente não tá comendo, não tá ganhando peso, né? Não tem condição, ele não consegue deglutir. E aí, como vai se alimentar? Então, tem que fazer algo em que ajude eles a se alimentar, talvez até a implementação de uma ostomia, né? De uma gastrostomia, para ajudar ele a se alimentar ali agora não mais pela boca, por outra região, mas que nutra ele, que deixe ele saudável, que não faça ele perder mais peso, porque senão ele vai morrer, certo? Então é uma decisão multi, não é apenas a equipe, não é apenas o paciente ou a família, são todos que devem opinar, certo? Então vamos falar da primeira. Então, a primeira ostomia que nós vamos conhecer, que aí essa é uma muito comum que vocês geralmente já viram alguém ou já viram em filme, alguém que usava, alguma coisa desse tipo, é a traqueostomia, né? O nome já está dizendo tráqueo. Tráqueo vem de traqueia, gente. Traqueia é o tubo de condução que nós temos, ó, aqui no pescoço, certo? No pescoço tem dois tubinhos de condução. Quero que vocês agora, ó, venham pra cá, pra essa fotinha aqui abaixo, que eu vou explicar pra vocês, ó. Dá pra ver, eu tô passando aqui com a setinha, certo? Que nós temos aqui dois tubos de condução. Nós temos o esôfago, que é por onde vai descer a comida, e nós temos a traqueia, certo? Que é por onde o ar passa. Então, a traqueostomia vai ser a incisão da cânula, certo? Claro que tem que fazer um corte, né, para abrir esse tecido. Aí vai ser inserido uma cânula nessa região, para que agora o ar, certo? Que o paciente antes respirava pela boca, pelo nariz, agora o ar, ele vai passar por essa região, certo? Então é uma incisão bem aqui nessa região abaixo já do pescoço, tá? Muitas vezes essa ostomia ela é feita em situações em que o paciente está entubado, então fez um trauma, né? Veio de um acidente de moto, de um acidente. Opa! De um acidente de carro, seja qualquer coisa que venha a danificar sua autonomia, respiração e ele precisa ser entubado, tá? Então ele tá lá entubado e a intubação ela é feita pela boca, né, inicialmente. Então o paciente é entubado, fica lá respirando com os tubos. Só que, gente, imagine, esse paciente ele não pode passar a vida toda com um tubo pela boca, né? Imaginem a quantidade e o risco de infecção que esse paciente ele está exposto com a boca lá sempre aberta com um tubo passado. Então, esse é um procedimento que geralmente é indicado para o paciente que já está lá entubado há mais de 15 dias, né? Ou até mais tempo, isso vai depender da equipe, do hospital, do local em que esse paciente está internado. E aí, o que é que acontece? Então, é uma decisão muito difícil, mas é uma decisão que a família e você, como cuidador, tem que ter noção até para orientar a família, né? Então, muitas vezes a família não entende, diz: não quero que faça, né? Eu não quero, deixa entubado pela boca mesmo. Mas, gente, o risco de infecção é muito maior quando esse paciente está lá entubado pela boca. Então, a gente prefere realmente aconselhar, né, incentivar a realização da traqueostomia depois de algum tempo entubado, se não tiver reversão do quadro, porque o risco de infecção ele se torna menor, certo? E aí o paciente vai ficar com essa cânulazinha, ó, nesse aspecto aqui dessa segunda que eu tô mostrando para vocês, e nessa região vai ser acoplado lá o respirador, né? Vai ser acoplado lá o tubo do respirador por onde vai ajudar o paciente a respirar. Então vai se tornar algo mais fácil, né? O ar vai ter um caminho bem menor para passar, então vai facilitar a troca gasosa, a respiração do paciente e não vai ficar tão exposto lá com a boca aberta, né? Com risco de infecção, de complicações, certo? Então a traqueostomia ela é indicada nessas situações. Em outra situação que a gente vê bastante é na situação do câncer de laringe, né? Aí o paciente ele vai viver com a cânulazinha semelhante a essa nessa região. Por quê? Porque a laringe ela tá aqui acima, onde eu tô mostrando na setinha, certo? Então, quando existe um tumor aqui nessa região, essa região ela é retirada, tá? Então, ela é retirada cirurgicamente e aí, consequentemente, né, não vai conseguir mais o ar passar aqui e vir para cá, tá? Então, para facilitar a troca gasosa, a respiração, aí também é inserido.
tá? Então, lembrem-se que a traqueostomia é um procedimento que pode ser em situações de pacientes muito graves, que estão lá internados em UTI, que não estão conseguindo respirar por si só, vão precisar de um aparelho, de um respirador, e aí é indicada fazer para essas situações, mas também pode ser numa situação de câncer de laringe. Quando é do câncer de laringe, é irreversível, a pessoa vai viver o resto da vida assim, porque retirou uma parte dessa região, né? Fez uma retirada cirúrgica para tirar o tumor, então não vai ter como mudar aquilo ali. Já quando é em situações de o paciente estar politraumatizado ou entubado por alguma situação, eu posso realizar só para ajudar a troca gasosa, diminuir o risco de infecção e depois, se o paciente conseguir voltar, né, ser extubado, como a gente chama, sair do tubo, ficar bem, aquela traqueostomia, ela não vai ficar mais ali, né? Ocorre a correção cirúrgica e o paciente volta a viver normalmente, respirando pela boca, pelo nariz. Certo, gente? Aqui alguns cuidados que a gente tem que ter com a traqueostomia, tá? A gente precisa entender que apesar do paciente estar lá com a cânulazinha aqui no pescoço, né? Não é por isso que a gente não vai deixar de fazer a higiene, tanto oral quanto a higiene nasal, certo? É muito importante que a gente sempre se atente para essas regiões, porque às vezes a gente fica só preocupado aqui com a traqueostomia, né? De estar sempre limpinha, se tiver secreção de limpar, mas esquece da boca e do nariz, e não pode, certo? Então sempre tá lá limpando a boca e o nariz também, pode escovar os dentes normalmente, pode fazer higiene bucal normalmente, certo? Sempre deixar os lábios lubrificados, né? Então, usar uma manteiguinha de cacau, oferecer, né, sempre líquidos ao paciente. Isso se o paciente já estiver, claro, acordado, né? Porque o paciente que está em coma ainda não vai poder comer nem tomar líquido nada pela boca. Mas se ele for para casa com a traqueostomia, né, por qualquer situação que seja, e esteja acordado, consciente, a gente pode sim ofertar água a esse paciente, certo? Ofertar, inclusive, a alimentação. E você fica, professora, mas vai comer como? Vai sair por aqui, né? Vou voltar para vocês verem. Gente, a alimentação ela vai passar aqui pelo esôfago, certo? É por trás de onde está a cânula. Aqui passa ar nessa primeira, onde eu estou com essa setinha. E por trás é que passa a comida. Então, não se misturam as coisas, certo? Isso é importante para vocês saberem, porque é uma dúvida que geralmente vem, né? Geralmente vocês aparecem com essa dúvida. Então, lembrem-se disso. Existe o procedimento de aspiração dessa traqueostomia. O que é isso? Não é aspirar a traqueostomia, mas é aspirar regiões, secreções, desculpa, que possam ficar aqui nessa região, né? O tubozinho vai ficar aberto, né? Você pode cobrir com a gazezinha, alguma coisa desse tipo. Essa gravatinha, que eu chamo de gravatinha, né? Mas na verdade é um colarzinho. Esse aqui tá muito chique, tá? É o paciente que tem mais condição, mas geralmente a gente só amarra mesmo com a atadurazinha. Quando a gente voltar, eu vou mostrar pra vocês na prática, tá? Vou mostrar pra vocês essas situações e a sonda também das outras ostomias para vocês terem uma noção e manejo, tá? E a gente faz uma prática de como seria a limpeza e tudo mais. Na hora do banho, a gente também tem os mesmos cuidados de limpar a boca, o nariz, só ter cuidado nessa região, porque, claro, né, a gente não pode botar água ou nada, mas essa gazezinha ao redor eu posso tirar, trocar, molhar, não tem problema, certo? E também nas situações que o paciente tem traqueostomia, é importante não deixar ele tanto tempo, né, virado em uma posição desconfortável e tudo mais. Tem que ter cuidado na hora do banho quanto a isso, né? Se possível, se puder deixar sempre a cabeceira um pouquinho mais elevada, até na hora do banho, é interessante, certo? Então, importante, além disso que eu falei, da limpeza, da lubrificação da boca, né, da higiene, a gente estabelecer uma relação de comunicação com o paciente. Então, eu botei aqui o exemplo do sinozinho, o material de vocês traz uma campainha, mas qualquer coisa que possa fazer um barulho para que aquele paciente chame você, porque a comunicação ela não vai estar bem definida, porque o paciente ele não consegue falar, né? Como o tubo tá lá na região, dificulta a fala, dificulta a articulação, a passagem do ar, a vibração das cordas vocais. Então, muitas vezes, a fala ela vai estar prejudicada, né? Na maioria das 100% das vezes. Então,
como é que esse paciente vai lhe chamar? Vai sinalizar que alguma coisa não tá legal, né? Então, você pode sim implementar, se não tiver como implementar uma campainha, igual nos hospitais, que o paciente chama e tudo, um sinozinho, qualquer coisa que ajude o paciente a sinalizar que ele tá precisando da sua ajuda, certo? Muito importante isso, tá, gente? E outra coisa importante é a gente encorajar a família a falar com o paciente. Às vezes a família acha que porque o paciente tá lá, né, não tá entendendo nada e tudo, mas é importante esse contato, que a família esteja lá, que converse, né, com esse paciente, que dê esse apoio. Por mais que ele esteja em coma, certo? Não só o paciente que vai para casa com a traqueostomia, que já está bem consciente, mas aquele paciente que também está na UTI, está no coma, a gente sempre incentivar a família a falar, a conversar. Por quê? O sentido da audição é um dos últimos a ser perdido. Muitas vezes o paciente está lá em coma, mas ele escuta o que você fala. Então é muito importante a gente incentivar a família a fazer isso, certo? Faz parte também do nosso cuidado com o paciente, da nossa profissão, de ser não apenas zelar, né, não apenas pela saúde do paciente, mas da família como um todo, tá? Então, muito importante isso. Gente, então nós vimos a traqueostomia, que tem a finalidade de auxiliar na parte respiratória, na troca gasosa, certo? E agora nós vamos ver duas ostomias que vão auxiliar o paciente a se alimentar, certo? Então, quando essas situações de ostomia são indicadas? Então, a ostomia para alimentação, ela é indicada quando o paciente está com dificuldade de se alimentar, certo? Então, pode ser um paciente que estava lá com a sonda para se alimentar já há muito tempo, né? Não consegue, se tira a sonda, ele não consegue se alimentar, não deglute de jeito nenhum, aí não. Então, vamos ter que fazer uma incisão cirúrgica para botar uma sonda permanente lá no estômago ou no intestino para aquele paciente se alimentar, certo? Então, geralmente é assim, quando o paciente não está se alimentando bem ou não consegue se alimentar porque fez uma cirurgia ou está em coma, ou está numa situação que impeça ele se alimentar, né? Geralmente, primeiro se passa uma sonda naso, né? Então, vai pelo nariz, vai chegar lá no estômago ou no intestino. Depende do tipo de sonda que você vai passar. Tem a nasointeral e a nasogástrica, né? A nasogástrica vai para o estômago, a nasointeral vai para o intestino. E aí, depois da sonda, se o paciente não consegue evoluir, né, não melhora, já está há muito tempo com aquela sonda, pela mesma situação lá da traqueostomia, né, como é um procedimento que vai ficar lá na narina, vai ficar incomodando, tem mais risco de infecção, se aconselha fazer a incisão da sonda diretamente no local em que o paciente se alimenta, que é o estômago, se alimenta não, que ele absorve os nutrientes e digere a alimentação, né, que é o estômago ou o intestino. Então, quando a sonda ela é introduzida no estômago, a gente chama de gastrostomia, tá? Que é essa figura que está aí para vocês. Quando ela é introduzida na parte inicial do intestino, a gente chama jejunostomia, certo? Então, a gastrostomia nada mais é do que a incisão, ó, vocês estão vendo aqui, ó, de uma sondinha. Essa bolinha é um balão que a gente infla para ficar fixo na parede do estômago, né? Porque, ó, eu passo lá a sonda. Se não tiver nada que prenda, qualquer coisa ela sai, certo? É uma analogia, claro, que eu tô fazendo aqui. Então, quando a gente passa a sonda, esse meu dedinho é a sonda, e aqui na cabecinha da sonda se infla um balão que vai aumentar de tamanho, né? Para que quando puxe, ele não saia mais, tá? Então, esse balão é para fixar mesmo a sonda na região. E aí, a alimentação agora, em vez de ser pela boca, vai ser por uma sonda, né? A sonda que vai ficar lá acoplada no estômago do paciente e a gente vai fazer a incisão da alimentação, né? Então, a gente vai inserir a alimentação ali por aquela região, certo? Então, a gastrostomia, lembre-se, gastro lembra lá de estômago, suco gástrico, então é no estômago. Já a jejunostomia vai ser na parte do jejuno, né, do intestino delgado. Então, é nessa região aqui, ó. O estômago tá aqui, ó. Estão vendo? Eu tô aqui com o mouse, desenhando ele, bonitinho. E aqui onde tem já as vísceras, a gente tem o intestino delgado, que é o intestino fino, tá? Então, nessa parte aqui do jejuno é que se faz a incisão e coloca-se também uma sondinha, tá? Ou, às vezes, não se coloca a sonda, se coloca só tipo um botãozinho, que eu posso até mostrar pra vocês, pra fazer a inserção da alimentação, tá? Mas vamos aqui entender uma coisa, certo? Esses procedimentos, eles só são feitos quando realmente não consegue reverter. Então, primeiro se passa a sonda, o paciente ganha peso, aí tenta tirar a sonda para ver se ele consegue se alimentar
por si só, se ele não consegue, é que faz esse procedimento, certo, gente? É algo mais invasivo, tá bom? Já é para um paciente que está muito debilitado, que realmente não consegue deglutir, às vezes vozinho, vozinha que evolui com Alzheimer, já está numa fase do Alzheimer muito severa, e aí ele não consegue mesmo se alimentar só e precisa fazer isso, certo? Então, antes era assim, ó, e depois fica assim a sondinha dentro, aqui no estômago, o exemplo que eu tô mostrando. Olha aí como é que fica, tá vendo? Então, fica lá essa sondinha, ou pode não ter a sonda, ter só o botãozinho e o local para inserção da alimentação, tá? Vamos falar um pouquinho então sobre essa alimentação. O que é que vai nessa alimentação, certo? Então, a alimentação feita por sonda tem uma parte muito negativa, que é que o paciente não vai sentir mais o gosto do alimento, não vai ter o prazer mais de comer, né? Então, o prazer dele não vai ter mais, de sentir o gosto e tudo mais. Esse é um lado negativo. Mas o lado positivo é que se o paciente já não está conseguindo engolir, já não está deglutindo, ele está perdendo peso, está ficando desnutrido, então vai ajudar na fisiologia do corpo dele, vai nutrir ele, vai alimentá-lo, né? E essa alimentação, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser preparada em casa, e aqui a gente precisa do nutricionista, tá? Ele que vai orientar nós como cuidadores, como profissionais de saúde, como fazer essa alimentação. Então, pode ser a orientação de uma dieta que é feita em casa, né? Então, ele vai lá, eu quero que você compre suplemento tal, que você adicione tal coisa, bata no liquidificador, peneire, tudo direitinho. Ele vai fazer essa orientação de como preparar o alimento, certo? Com suplemento ou não, o que é que pode ou o que não pode, ou já pode vir pronta, né? Que aí são situações bem mais caras, onde já se compra lá o líquido pronto, né? A alimentação pronta, que já vem alguns home cares, né? Se o paciente tiver direito a home care, se ele tiver plano de saúde, às vezes já manda essa alimentação pronta, facilita, mas às vezes tem que fazer em casa. E aí é só seguir a receita de bolo, né? Vai a orientação da nutricionista, a dieta tem que ser baseada na nutrição, né? Porque é ela que vai fazer o cálculo de quanto o paciente precisa, o que é que ele precisa, o que é que ele não precisa. E aí, esse alimento ele pode ser inserido com a sonda, certo? A gente usa uma seringa, gente. É uma seringa bem grandona, de 60 ml, tá? Que a gente vai acoplar justamente aqui na pontinha da sonda e vai simplesmente empurrar. A seringa é sem agulha, tá? Só o bicozinho que encaixa aí e se faz a alimentação. Então, como eu botei aqui, o alimento pode ser administrado por gotejamento ou na seringa, né? Vou já mostrar. E o preparo e fracionamento deve seguir sempre a orientação da nutrição, certo? É importante higiene. Ó, a seringa que eu falei, tá vendo? Encaixa aí e aí só faz a incisão, tá? Geralmente não. Sempre esse alimento ele deve ser líquido, tá? Não pode ser algo sólido ou pastoso. Sempre em aspecto bem mais líquido para ajudar na administração. Porque se for muito pastoso, vai entupir seringa, sonda e aí é uma complicação, certo? Tá aí essas seringas de 60 que são ideais para a alimentação, tá? Como é que eu vou fazer então? Então, eu vou levar a cabeceira do paciente. O paciente nunca, mesmo aqui, professora, não é na sonda, para que levar a cabeceira? Mas pode regurgitar, pode voltar e ele passar mal. Então, leva a cabeceira do paciente, se ele está deitado, bota um travesseiro atrás, né? De preferência, melhor até sentado, certo? Então, você vai deixar ele lá nessa posição durante toda a alimentação e depois da alimentação por 1 hora até a digestão estar se completando, certo? E aí, primeiro você vai colocar água na sonda. Então, com essa seringuinha, antes de colocar a dieta, você vai primeiro lavar a sonda com água. Então, vai introduzir água lá, uma seringuinha dessa de 60 ml todinha, ou um pouco menos, 50 ml. Por que essa água, gente? Para lavar a sonda e para ver se não tem nenhuma obstrução. Se você empurra, tá difícil, não vai, é porque tem alguma coisa obstruída, certo? Aí tem que parar, né? Chamar a equipe, chamar o enfermeiro, chamar o médico ou levar o paciente ao hospital, certo? Para ver se tem obstrução, para corrigir isso, certo? Mas sempre antes e depois da alimentação tem que fazer a lavagem com água. Então, fez antes, passou a água, tudo tranquilo, direitinho, certo? Não é para empurrar rápido também não muito lento. Você vai empurrando e progredindo, empurrando até ver que aquilo ali tá sendo introduzido, tá? Então, 50 a 60 ml de água. Como eu botei aqui, ó, se houver dor, para imediatamente, avise a alguém, né? Chame lá o socorro. E depois você vai começar a fazer a dieta, né? Que é o líquido da alimentação. Então, você vai inserindo lá 5 ml a cada 30 segundos.
Então, conta lá até 30, empurra 5, até 30 mais 5, até 30 mais 5, certo? A quantidade, quem vai definir é a nutricionista, mas essa velocidade a gente tem que saber aqui, certo? Então, a gente tem que ir lá fazer 5 ml a cada 30 segundos, tá? Então, conta até 30, faz 5. Conta até 30, faz 5. Ela que vai dizer se vai ser 100 ml de alimentação, 300 ml, certo? Então, vai vir já pronto isso. E quando terminar essa alimentação, a gente tem que botar lá mais 50 ml de água, certo? Também para lavar, não ficar resíduo da alimentação. Fechou a sonda, ok. Lembrando que o paciente também vai tomar água por essa sonda. Então, a água não é para ser introduzida apenas na hora da alimentação, mas também no momento oportuno que se tenha lá o horário para água. Então, geralmente também vem com a orientação da nutricionista os horários para se fazer água, tá? Mas é importante que a gente saiba que o paciente também vai receber e pode receber água ali pela sonda, certo? Para não desidratar ele. Medicação pode fazer pela sonda? Também faz, certo? Se for líquido, a gente faz a administração, né? Se for 10 ml lá de um xarope, a gente bota 10 ml do xarope mais 10 ml de água, mistura e faz a administração, depois lava com água de novo, do mesmo jeito. Se for comprimido, tem que triturar o comprimido, diluir com um pouco de água, colocar o dobro da água que já tem ali e administrar, certo? Sempre tudo diluído e sempre com água antes e após a administração. Então, lembre-se que também se pode fazer as medicações por ali, certo? Não é apenas a alimentação. Desde que, se for sólido, a gente vai ter que fazer a trituração do comprimido, certo? Aqui, ó, gente, é um equipo que parece aqueles de soro, certo? Mas que podem também ser feitos na alimentação. Então, pode ser que a alimentação já venha no frasquinho assim pronto, às vezes em home care, e aí você só vai encaixar o bico do equipozinho lá no local da sonda, abrir tipo um sorinho mesmo para correr aquela alimentação, certo? Só isso. Então, algumas gastrostomias, jejunostomias, são indicadas fazer assim, tá? Mas já vem do hospital com orientação do médico, né? Para dizer como é feito. Eu só estou mostrando as 1000 maneiras de fazer. Então, eu posso fazer diretamente com a seringa ou também pode ser dessa forma, tá? Aqui, pra gente terminar, nós temos a última ostomia que vamos ver, que é do intestino grosso. Então, a gente falou sobre a de respiração, sobre as de alimentação, agora a gente vai falar sobre a de eliminação. Então, aqui a gente está falando de uma ostomia que vai ajudar o paciente a eliminar fezes, certo? Então, lá era estômago e intestino. Aqui nós temos o intestino também, mas é o intestino grosso, que é onde tem a formação das fezes, certo? Então, imagine que o paciente está aqui, ó, com um tumor na região da ampola retal, onde eu estou com minha setinha. Então, as fezes não vão conseguir passar, certo? Então, por não conseguir passar, eu vou ter que fazer um desvio para que ela saia por outro local. Então, se faz uma incisão aqui, se coloca mesmo o intestino grosso para fora, né? Faz uma abertura para fora do corpo e o paciente vai ficar lá com essa abertura onde as fezes vão sair. Pode parecer estranho acesso aí pela barriga, mas é essa mesmo o procedimento que é feito, certo? Então, se o paciente tiver algum tumor de colo, se tiver algum ferimento, existe uma síndrome chamada síndrome de Fournier que causa muitas feridas na região, né, do períneo, na região lá do encontro do reto com a região da genitália. E às vezes nessas situações precisa ser feito uma colostomia, porque se ficar defecando por ali vai piorar a lesão, vai agravar mais ainda aquele ferido. Então, enquanto não fechar, tem que fazer esse desvio, certo? Então, o paciente vai ficar onde tá em vermelhinho aqui, ó, com a incisão, com a abertura, né? Vai ficar assim vermelhinho mesmo, é esse aspecto aqui, ó, gente, não se assustem, tá? Então, quando vocês abrirem lá o curativo, vocês vão ver isso aqui, ó. Essa florzinha rosa, como a gente chama. E tem que estar assim, vermelhinho vivo, rosa, brilhante. Não pode estar com aspecto preto, nem com secreção, certo? Esse aqui é um curativo muito, muito bacana, que é um curativo em que você consegue ver, ó, a ostomia bem bonitinha, certo? E que tem, ó, o local, a região aberta no meio,
para você conseguir fixar a bolsinha que vai coletar as fezes, certo? Então, claro que não vai ficar aberto, porque se ficar aberto, as fezes vão sair por essa região, certo? O paciente aqui, ele geralmente não sente que vai defecar, né? Não tem aquela força, não precisa fazer força. Por quê? Porque quando as fezes vêm, ó, nesse percurso aqui que eu tô mostrando com a seta, que ela desce, em vez de ela descer para essa região, pra gente precisar fazer força para defecar, não. Ela já vem descer aqui, ó, aqui já tem abertura e já sai para fora do corpo do paciente, certo? Então, como eu já mostrei, é nessa porção aqui final, onde é feita a incisão e as fezes vão sair. Sai para onde, professora? Sai por uma bolsinha assim, ó. A gente fixa essa bolsinha, né? Mostrei aqui, ó, nessa figura, e aqui vai ser fixada a bolsinha, onde vai coletar as fezes, certo? Então, as fezes, elas vão sair e vão ficar armazenadas nessa bolsa, que pode ser assim transparente ou pode ser assim mais begezinha, para evitar ficar vendo a cor das fezes, certo? Importante, né? O cuidador, ele deve auxiliar na retirada dessas fezes. Então, a gente sim tem que saber lá fazer a abertura. Gente, é igual abrir um saquinho de qualquer coisa. Ele fica lá com um pregadorzinho desse, ó, que tá branquinho aqui. Deixa eu mostrar, pronto, aqui nessa dá pra ver melhor. Então, é fechado com um pregadorzinho desse, né, um clipe, na verdade. A gente abre e faz o esvaziamento. Como faz o esvaziamento? Tá lá a bolsinha pregada na região, né? E aí a gente abre a bolsinha, espera as fezes caírem, né, saírem. Pode fazer, claro, com a luva, né? A gente faz essa expressão para ajudar a sair mais ainda. Depois, a gente pode lavar com a seringa aquela região de dentro, sem tirar a bolsinha, certo? Com soro, fecha a bolsa e descarta as fezes, certo? Então, o esvaziamento tem que ser feito no mínimo a cada 12 em 12 horas, tá? O ideal é que a gente esvazie sempre que veja que esteja cheia, tá? Mas se tiver numa rotina, numa correria muito grande, pelo menos 2 vezes no dia tem que esvaziar, tá? Sempre pode também botar algum óleo, né, na bolsa, um olhinho para lubrificar, para não ficar as fezes grudando lá no saquinho. A limpeza, como eu já falei, com o soro fisiológico. E sempre trocar essa bolsinha. Gente, essa bolsinha aqui é um adesivo, tá? Também vou mostrar para vocês, quando a gente voltar na prática, tá? Como é essa bolsinha, como é que cola essa bolsinha na pele, tudo isso eu vou mostrar para vocês, certo? Mas é bem tranquilo. É como se a gente estivesse botando um band-aid, mas um band-aid gigante. A gente cola ao redor da pele, ó, que não está com a ostomia, e aí essa região da ostomia fica livre para o saquinho ficar acoplado e as fezes descerem para ele, certo? Então é bem tranquilo isso. Então, sempre que a gente vê que a bolsa já tá muito suja, já tá, né, aí tem que trocar. De 5 a 7 dias é o ideal, certo? E aí a gente vai medir o tamanho lá do estômago, da parte vermelhinha, né, e vai acoplar a bolsinha lá, certo? Não se preocupem, que eu sei que às vezes essas coisas ficam meio distantes sem a gente ver, né? Mas aí vocês vão, quando a gente retornar, nós vamos fazer prática de ostomias para me mostrar essa bolsinha de colostomia. A gente tem na escola essa bolsinha e como é feita a aplicação dela, certo? Então não se preocupem quanto a isso, que a gente vai ver direitinho, tá? Exercício, vocês já sabem, né? Trouxe aqui, inclusive, algumas perguntas que vocês vão encontrar lá, já pra gente revisar, que hoje o conteúdo foi maior, né? Foi mais detalhista. Então, primeiro, o que é uma ostomia? Gente, lembrar lá que a ostomia é uma abertura cirúrgica, né? Que se faz da região interna do corpo para fora, né? Então, uma comunicação com o meio externo do corpo do paciente. Quais são os tipos? Então, a gente viu traqueostomia, lembra lá da respiração, gastrostomia e jejunostomia da alimentação e a colostomia, que é da eliminação de fezes. Então, esses foram os tipos que a gente viu. Existem outros, professores? Existem outros, tá? Mas a gente aqui foca nos que a gente trabalhou. E os principais são esses, certo? Quais são utilizadas para alimentação? Acabei de falar, jejunostomia e gastrostomia, isso mesmo. Qual a finalidade da traqueostomia? Lembra? Auxiliar na parte respiratória, isso mesmo, gente. E a colostomia, onde é feita? É feita lá na porção final do intestino grosso, lembra? Lá na parte inferior do abdômen, certo? Geralmente sempre do lado esquerdo, tá bom? Então, essas foram as nossas perguntas norteadoras para que vocês respondam lá no exercício, tá? E a gente acabou fazendo uma revisão, foi ótimo. Nosso próximo conteúdo vai ser sobre higiene oral e cuidados com a pele, vai ser top também.
E aí eu quero que vocês revisem esse conteúdo, revejam tudo pra gente continuar, certo? Deixa eu me aumentar aqui pra vocês me verem melhor. Pra gente continuar nesse trabalho, tá, gente? Então, dúvidas, qualquer coisa, vou estar lá no grupo disponível pra tirar. Um beijo, se cuidem e até a próxima!